Muito bem, estamos de volta. Eu quero que você fique bastante atento ao programa de hoje. Vamos falar sobre dor de cabeça, a enxaqueca, que tem atrapalhado a vida de muita gente. E a enxaqueca também pode vir junto com as tonturas, conhecidas aqui, mas que você já sabe que deve chamar de vertigens. Bom, segundo dados da Associação Brasileira de Cefaleia, a enxaqueca acomete cerca de 30 milhões de brasileiros. E alguns estudos dizem que cerca de 50% das pessoas com enxaqueca vão também desenvolver tonturas junto com essas dores de cabeça. Muitas pessoas acreditam que a enxaqueca é só uma dor de cabeça forte, mas hoje já se sabe que ela é uma doença neurológica com múltiplos sintomas, entre eles a tontura. A enxaqueca vestibular é uma das causas mais comuns de tonturas ao longo da vida. Olha, ela pode acometer 1% da população, principalmente as mulheres, e pode acontecer em qualquer idade, desde crianças até os idosos. Em muitas pessoas, as crises de enxaqueca e as tonturas podem acontecer separadas e aí então pode surgir alguma confusão no diagnóstico. Então é por isso que a gente resolveu falar sobre esse assunto aqui. Dr. Márcio Salmito, que é otoneurologista, está aqui para nos ajudar a entender todas essas diferenças e também juntar esses sintomas. Dr. Márcio, bem-vindo mais uma vez ao Vida e Saúde. Que bom que você está aqui para ajudar a gente a desvendar esse mistério de dor de cabeça e tontura. Estão juntos, estão separados? Como é que a gente resolve essa situação? Tudo bem, doutor? Olá, tudo bem, Terubo? Tudo bem a todos? É um grande prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigada, doutor. Olha, quero saber por que o nome enxaqueca vestibular. Muita gente não conhece, sente as duas coisas, dor de cabeça e mais vertigem ou tontura, mas não conhece o nome enxaqueca vestibular. É verdade, enxaqueca é uma palavra que vem do grego que tem a ver com o sintoma mais frequente que é a dor. A dor de cabeça de quem tem enxaqueca costuma ser só de um lado e tem uma palavra lá que vem do árabe que acabou derivando essa palavra enxaqueca. Mas o termo vestibular significa que é relacionado com o sistema vestibular. O sistema vestibular é o sistema que a gente tem dentro do nosso ouvido que tem relação com a percepção de movimentos. E quando tem um problema nesse sistema, a gente sente a tontura, né? A gente tem algum sintoma vestibular, que é a vertigem ou a tontura, e que indica que o problema seja no sistema vestibular. Então, o termo enxaqueca vestibular significa dizer que é o subtipo de enxaqueca que causa manifestações vestibulares, ou seja, tonturas e vertigem. Sempre ao mesmo tempo, doutora, a gente percebe que algumas pessoas parecem que apresentam as tonturas um pouco depois. Aí não associa que a enxaqueca e a tontura já estavam, de repente, sendo... que precisavam ser nomeadas como enxaqueca vestibular. A enxaqueca vestibular é o nome de uma doença. E essa doença, enxaqueca vestibular, é quando a tontura que a pessoa tem é decorrente dessa doença neurológica chamada de enxaqueca. É muito comum as pessoas chamarem de enxaqueca o sintoma que está tendo de dor, dizer eu estou tendo uma enxaqueca. Não, a pessoa está tendo uma dor de cabeça forte porque tem uma doença. Como é o nome da doença? Enxaqueca. Então, a enxaqueca vestibular, tipicamente, ela vem com a dor de cabeça e a tontura juntos, mas eventualmente pode vir também separado. Então, é mais fácil para fazer o diagnóstico quando os sintomas vêm junto e é mais difícil de concluir que o problema seja a enxaqueca vestibular quando a tontura e a dor de cabeça vêm separados, mas podem vir separados também. E para complicar também um pouquinho mais, tem pessoas que têm tontura por outros motivos e que também têm enxaqueca, já que é uma doença frequente, mas que a enxaqueca não causa tontura. Então, quando o médico atende uma pessoa com crises de dor de cabeça e tontura, precisa saber se as duas coisas são uma doença só ou se são doenças diferentes. Doutor, por que a pessoa que tem enxaqueca, ela pode ter também a tontura? O que está acontecendo ali fisiologicamente? A enxaqueca já tem algumas respostas, né? A gente já tem algumas respostas sobre como é que a enxaqueca funciona. E o problema é neurológico, né? Por conta de uma alteração de chama depressão alastrante, que é uma característica como se o cérebro entrasse num parafuso, digamos assim. E isso vai se difundindo ao longo
de algumas estruturas neurológicas que não respeitam a irrigação, né? Quer dizer, não é o sangue que está sendo levado e levando a doença ao longo do cérebro. E aí os sintomas da enxaqueca vão ser de acordo com a região do cérebro que está sendo acometida. A região mais típica do sistema nervoso central, que causa a dor de cabeça mais típica, é a região relacionada com o nervo trigêmeo, que é um nervo sensitivo, que quando tem problema a pessoa tem dor. Quando a parte dessa depressão alastrante acomete outras estruturas, como as estruturas labirínticas, digamos assim, do sistema nervoso central, do cérebro, aí a pessoa vai ter os sintomas relacionados com as estruturas labirínticas. E existem outros subtipos de enxaqueca. Existem pessoas que, quando têm uma crise de enxaqueca, têm desmaios ou têm outros tipos de sintomas. Então, dependendo da região neurológica acometida, o sintoma vai ser um sintoma diferente um do outro. Os mais comuns são o da dor, na região do trigêmeo, mas é muito frequente agora também, a gente descobriu, esse subtipo de enxaqueca que causa os sintomas vestibulares, que causam, portanto, a tontura e a vertigem. Entendi. Agora, o que vai determinar qual é a região que a pessoa vai ter mais predisposição a ter a enxaqueca? Porque parece que algumas pessoas não têm nada de tontura, mas vão ter muita ânsia, vão ter outros problemas relacionados, né, à enxaqueca. O que é que determina, doutor? É estilo de vida? É questão hereditária? São gatilhos? A gente já tem muito conhecimento, né, da enxaqueca, mas ainda faltam outros. Então, algumas coisas que a gente sabe é que a enxaqueca é uma doença genética, né? Então, quando a gente atende uma pessoa que tem sintomas suspeitos de enxaqueca, é muito frequente a gente perguntar a história na família, os irmãos, os filhos, os pais, os avós, e frequentemente é algo que acontece de geração a geração. Então, cada geração tem. É mais frequente nas mulheres, então algumas confusões. Às vezes o pai foi quem, vamos dizer, trouxe essa herança genética, mas o pai não tinha a manifestação porque era homem. Então, a gente tem que ter esses cuidados. Agora, por que um indivíduo tem um subtipo de enxaqueca e o outro indivíduo da família tem outro subtipo? Isso a gente ainda não tem todas as respostas. Entendi. Apesar de que a gente sabe que o estilo de vida é uma coisa muito importante para o aparecimento dos sintomas de qualquer um dos tipos de enxaqueca. Então, uma pessoa que tem essa característica genética de manifestar enxaqueca, ela pode não manifestar ou pode manifestar menos quando tem um estilo de vida de um jeito. E pode manifestar mais ainda quando o estilo de vida é outro, né? Então, é uma doença genética, portanto, só tem quem pode, porém, a gente consegue influenciar muito a apresentação tanto da enxaqueca vestibular quanto dos outros subtipos de enxaqueca, com mudanças de comportamento e de estilo de vida. Legal, muito legal saber disso, que a gente não está refém somente das nossas heranças, mas que a gente pode realizar alguma coisa para silenciar essas heranças ou para amenizar um pouquinho possíveis doenças. Agora, tem o seguinte, doutor, existem momentos em que a gente realmente parece que alguém aciona o botão, que são gatilhos para enxaqueca vestibular. E eu queria que o senhor falasse agora um pouquinho sobre esses gatilhos. O primeiro deles é uma coisa presente na vida de todo mundo que a gente precisa aprender a manejar de qualquer maneira. O estresse. É verdade. Então, a enxaqueca é genética, mas ela não é uma doença que tem sintomas constantes. Então, esses gatilhos, eles são muito importantes serem conhecidos para a gente poder evitar, né? Então, o estresse é um dos mais importantes de todos. Então, tanto na situação do estresse crônico, aquela pessoa que tem uma rotina muito puxada, que tem, às vezes, um ambiente familiar instável, que não consegue lidar bem com os problemas que a vida nos traz, isso faz com que a pessoa, ao longo da vida, a pessoa que tem enxaqueca, tenha sintomas mais frequentemente e sintomas mais intensos. E uma pessoa que consegue controlar melhor o estresse, ou por uma predisposição, ou por algum treinamento, algum tratamento, a religiosidade, isso em geral consegue fazer com que só com essa mudança os sintomas de enxaqueca apareçam menos frequentemente e de forma menos intensa. O doutor Márcio foi muito esperto aqui, que ele já falou bastante sobre o estresse e já deu dicas preciosas aqui, dicas douradas de como você pode ajudar a resolver ou a lidar com o estresse, né? A conviver com o estresse da melhor maneira.
O jejum prolongado, ficar sem comer por muito tempo também é um gatilho que muita gente não associa. Ah, pula uma refeição, às vezes a vida está corrida, acaba não fazendo todas as refeições direitinho. Gatilho, né, doutor? Exatamente. O jejum prolongado é um gatilho muito frequente. A gente sempre recomenda as pessoas comerem de 3 em 3 horas, uma quantidade um pouquinho menor. E parece que isso se dá por conta do metabolismo do açúcar do nosso corpo. Quando a gente tem um controle mais adequado do nível de insulina e do nível de açúcar do corpo, esse problema de enxaqueca acaba aparecendo menos. Quando a gente fica muito tempo em jejum, o nível de açúcar cai, né, e a pessoa acaba tendo manifestações aí da enxaqueca com mais frequência e mais intensidade. Doutor, outro gatilho aqui seria relacionado mais uma vez ao estilo de vida, o sono. Alterações ou privação aqui vai dar problema. A enxaqueca é uma doença que não gosta de sair da rotina. Então, as pessoas que têm uma rotina estruturada, que vão dormir e acordam sempre no mesmo horário, uma quantidade de horas que seja adequada, nem muito nem pouco, costuma ter menos manifestações de enxaqueca, tanto a enxaqueca vestibular quanto os outros subtipos. E isso vale também para o excesso de sono. Às vezes a pessoa trabalha muito de segunda a sexta e quer compensar no fim de semana, e aí chega no sábado, dorme um pouquinho mais, e naquele dia que dormiu mais, ao invés da pessoa ficar bem, ela vai ficar mal porque vai ter uma crise de enxaqueca. Ai. Então, é um gatilho muito importante, tanto a privação do sono, que pode ser eventual ou frequente, quanto também o excesso. Então, corrigir, a gente chama de higiene do sono, né? Corrigir os hábitos de sono costumam ter resultados excelentes para controlar esse tipo de problema. Doutor, muito interessante isso. Tem gente que está achando que está fazendo bem danado, mas na verdade está atrapalhando o organismo. Regularidade, então, é a ordem aqui para quem já tem essa tendência, gente. Tem que colocar isso na cabeça e ser feliz. Cheiro forte é também gatilho para todas as outras enxaquecas. É incrível como quem tem enxaqueca tem uma sensibilidade para cheiro. Pode ser o melhor perfume do mundo, vai fazer mal. É verdade. A enxaqueca é uma doença que a gente conhece pelo sintoma mais frequente, que é a dor, mas na verdade a enxaqueca é uma doença que faz a pessoa ter uma hipersensibilidade sensorial. Então, a pessoa que tem enxaqueca, geralmente todos os sentidos estão um pouco aguçados, são pessoas mais sensíveis, que se incomodam com a luz muito intensa, com o som muito intenso, ou com o cheiro muito intenso. E no caso, a manifestação labiríntica, né, vestibular, são os movimentos, são aquelas pessoas que têm enjoos quando andam de carro. Então, os cheiros fortes, né, é uma sensibilidade olfativa, que é um dos nossos sensores, né, do nosso corpo, e a enxaqueca tipicamente é uma doença que faz a pessoa ser muito sensível para todos os estímulos sensoriais. Tem que avisar os colegas, tem que avisar o namorado, tem que avisar a família que você é uma pessoa que gosta de, olha, tudo light, inclusive os cheirinhos aí. Então, eu acho que vale a pena, né, doutor? Porque quem ama, cuida, então tem que deixar esse aviso. Cheiro de produto de limpeza também, que pode desencadear. Tem que cuidar com essa questão. Agora, os exercícios físicos, que são também fator importante do estilo de vida saudável, não tem que ser usado com regularidade também. Usado não, tem que ser feitos com regularidade, né? Com o exercício equilíbrio. Físico. Exatamente, a ordem do dia é o equilíbrio, né, Teru? Então, quem tem uma crise de enxaqueca e está com aquela dor forte, não vai conseguir fazer nenhum esforço físico, porque uma característica da dor de cabeça da enxaqueca é piorar com o exercício. Porém, olha que interessante, as pessoas que fazem atividade física de forma regular, todos os dias, 1 hora por dia, né, de forma habitual, isso funciona como um tratamento para que a pessoa pare de ter crises de enxaqueca. Veja que interessante, na hora da crise, o exercício não é tolerado. Porém, se a pessoa faz exercício todos os dias, vai ter menos crises e crises menos intensas. Muito legal. Você está percebendo que o Dr. Márcio está trazendo aqui, gente? Ele é um estudioso, pesquisador, ele é ativo também no atendimento. E tudo que ele está falando aqui, a gente trata aqui no Vida e Saúde de uma maneira ou de outra, mas ele está falando de equilíbrio, ele está falando de, assim, de você encontrar
um lugar em que você possa se alimentar na hora certa, cuidar do seu sono, nem de mais nem de menos, cuidar dos ambientes que você frequenta, atividade física na medida certa. E os barulhos também estão super relacionados com as enxaquecas, doutor. Quem trabalha em fábricas, quem trabalha em locais muito movimentados, existem os EPIs, precisa ser usado e realmente avisar novamente, né? Evitar locais que possam trazer esses ruídos perturbadores aí para quem tem enxaqueca. Com certeza. Às vezes a pessoa estava bem e aí foi para um ambiente muito barulhento, que pode ser um ambiente de trabalho, ou mesmo uma festa, foi numa festa que estava com um som muito intenso, e aí no mesmo dia ou no dia seguinte a pessoa acorda com uma enorme dor de cabeça, né, uma enxaqueca clássica, ou acorda com tontura e dor de cabeça quando tem a enxaqueca vestibular, que funciona mais uma vez como aqueles gatilhos sensoriais. A enxaqueca é uma doença que faz a pessoa ser muito sensível do ponto de vista de percepção dos estímulos do ambiente, né? Então, os sons, a visão, né, a luz, os cheiros, né, o próprio paladar e também os movimentos, né? Todos os nossos sensores estão aguçados, né, quando tem essa doença aí presente. Olha, doutora, eu queria saber como é que é feito o diagnóstico da enxaqueca vestibular. Existe algum exame ou é mais uma coisa ali do consultório, dessa conversa da anamnese bem feita? Às vezes é difícil fazer o diagnóstico por isso, Teru, porque não tem nenhum exame marcador. Às vezes, quando eu atendo pacientes, eles chegam angustiados: doutor, eu já pesquisei de tudo e todos os exames mostram que eu não tenho nada. Disse: então, se todos os exames mostram que não tem nada, pode ser que seja enxaqueca, então. Porque, tipicamente, a enxaqueca não aparece nos exames. E a gente faz o diagnóstico realmente conversando com o paciente, porque precisa preencher alguns critérios diagnósticos. Então, a gente pergunta sobre a história na família, pergunta a característica dos sintomas, o que faz o sintoma aparecer, o que faz o sintoma melhorar. E aí, dependendo da forma como os sintomas aparecem, a gente diz: opa, esses sintomas são típicos dessa doença. Então, em resumo, a gente faz o diagnóstico por meio de critérios de apresentação, né? A forma como os sintomas aparecem. E, além disso, a gente precisa examinar o paciente, muitas vezes pedir alguns exames, para excluir outras possibilidades, para a gente não ser pego em armadilhas, né? Às vezes a gente jura que é uma coisa e às vezes tem uma outra coisa fazendo essa confusão aí, nos confundindo o diagnóstico. Muito bom, olha, vale a pena você que já tem sofrido de crises, de repente manter ali um diário ou anotações para trazer para o especialista, para que ele junte as peças do quebra-cabeça. São muitas coisas conectadas. Doutor, chegou uma interação aqui que eu quero ver se o senhor pode ajudar a gente a resolver. A Isabel Lima pergunta o seguinte: existe um tratamento preventivo para enxaqueca? Excelente pergunta, né? A medicina sempre busca o tratamento preventivo. É sempre melhor prevenir, né, do que tratar depois que o problema chega. E o tratamento preventivo da enxaqueca, a gente não consegue combater a causa, porque é uma causa genética, mas a gente consegue prevenir o aparecimento dos sintomas. E a gente consegue fazer isso de algumas maneiras. O que a gente sempre enfatiza diante das doenças crônicas são as medidas não farmacológicas, que é tudo isso que a gente está conversando aqui. A prática regular de atividade física, ter uma vida saudável, controlar o estresse, manter uma religiosidade, ter uma higiene do sono, dormindo e acordando bem. Fazendo isso, Teru, lá na Universidade Federal de São Paulo, onde a gente fez um estudo certa vez sobre os pacientes com migrânia vestibular, 80% dos pacientes que a gente indicava essas intervenções voltavam bem a ponto de não precisar de medicamentos. E a segunda forma, portanto, de tratamento preventivo são justamente alguns tipos de remédios. Então, quando a gente não consegue controlar os sintomas por meio dessas medidas, porque a doença é mais intensa ou porque a pessoa não conseguiu realmente realizar todas essas medidas, existem medicamentos que podem ser usados, só que o remédio precisa ser usado todo dia, geralmente por períodos prolongados. E os medicamentos que se usa para evitar que as crises apareçam não são os mesmos medicamentos que se usa para tratar os sintomas de uma crise, que é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado.
Às vezes a pessoa tem uma dor de cabeça por conta de ter enxaqueca e aí toma um remédio frequentemente para combater essa dor. E a pessoa não sabe que o uso frequente de analgésico faz com que apareçam mais dores ao longo do tempo. A mesma coisa acontece com a tontura. Quem usa remédios para tontura frequentemente por conta de ter enxaqueca vestibular, acaba tendo mais tonturas com o tempo, porque os remédios preventivos são diferentes dos remédios que se usa para tratar os sintomas. Olha, quanta coisa legal só nessa última fala aqui sua, doutor, porque você falou que 80% está ao nosso alcance, se a gente tiver controle, se a gente conseguir assumir as rédeas, né, das mudanças, dos ajustes na nossa vida. E depois a gente tem medicamento também, só que a gente precisa de especialista. Eu quero te agradecer, doutor, mais uma vez pelos esclarecimentos aqui. Eu acho que quem está nos assistindo vale a pena compartilhar esse conteúdo. Depois eu vou te passar aqui como é que você faz isso. Mas, por enquanto, muito obrigada, doutor Márcio Salmito. Se você quer conhecer mais o trabalho do doutor Márcio, gostou aqui da conversa dele, lá no Instagram ele está como @marcio.salmito. E também você pode acessar o site drmarciosalmito.com. Lá você vai ter informações importantes também que vão te ajudar a ter mais saúde. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui com vocês. Olha só que legal, se você quiser rever esse conteúdo só sobre a enxaqueca vestibular, está disponível lá no YouTube. Daqui a pouquinho a gente vai colocar lá na nossa playlist, youtube.com/Vida e Saúde NT. Já a gente faz um intervalo, mas na volta tem Dr. César respondendo as suas dúvidas que vocês enviaram aqui pra gente no Claramente. E também tem receita boa, receita de aconchego por aqui. É o mingau à la minha mãe fazia. Daqui a pouquinho a gente volta.